Oi, tudo bem? Aqui é Ricardo Serig, você está na Collector's Room e o assunto de hoje é um dos quadrinhos mais comentados, celebrados e discutidos, lançados no Brasil em 2024, que é o seguinte: Spawn Origins Volume 1, o retorno de Spawn para as bancas brasileiras. Comprei, li, quero falar sobre esse material e cheguei a algumas conclusões bem interessantes. Vamos lá. O fato é que depois de reler Spawn, através desse primeiro encadernado de Origens que reúne as 7 primeiras edições da história, me veio algo à cabeça que eu acho que é meio discutível. Spawn é um clássico dos quadrinhos, as pessoas gostando ou não, né? Começando pelo impacto e pela influência, tá? Spawn mudou a forma de fazer quadrinhos a partir da década de 1990, apresentando uma diagramação muito inovadora que fugia do grid tradicional dos quadrinhos com 6, 9 quadros, muitas páginas sem quadros, na verdade, com grids quando apareciam totalmente inusitados e criativos, uma profusão de splash pages. O que são splash pages para você que é novato ou não está acostumado com a nomenclatura dos termos usados em quadrinhos? Splash pages são essas páginas duplas maravilhosas que existem em profusão aqui em Spawn e, além de tudo, tudo com uma arte muito impactante feita pelo senhor Todd McFarlane. Esse é o primeiro ponto que tornou o Spawn um clássico. Spawn é provavelmente o quadrinho mais emblemático da década de 1990, porque reuniu em um mesmo título todas essas características que são associadas a este período e ao estilo de quadrinhos dos anos 90. Um estilo de arte de grande impacto, ação constante, um ritmo de roteiro alucinante, e tem roteiro sim, muita gente olha para os quadrinhos dos anos 90, acho que muito também na ressaca, e na ressaca não, mas na sequência do que ocorreu nos anos 80 ali, principalmente a partir de 86, com o surgimento de Watchmen, Cavaleiro das Trevas, Sandman, que trazem inegavelmente roteiros mais profundos, mas isso não impediu com que quadrinhos com uma abordagem mais leve, que para alguns pode ser superficial, também tivessem público. Não estou falando especificamente só de Spawn, porque no geral, quadrinho de super-herói, cara, Homem-Aranha, Batman, Superman, Liga da Justiça, Hulk e tal, X-Men, no geral são sempre quadrinhos que não têm um aprofundamento muito grande em relação aos roteiros. Spawn não é diferente desses quadrinhos, com o diferencial de ter uma arte, uma concepção artística e uma diagramação e um impacto, um conjunto aqui que gerou um impacto muito grande nos leitores, na indústria, em outros artistas, e por isso se transformou em uma referência dos quadrinhos dos anos 90. Spawn se transformou desde o início no quadrinho referencial sinônimo da Image Comics. O que é a Image Comics? Esta editora que está estampada aqui ao lado, tá? A Image Comics foi formada por artistas que estavam insatisfeitos com as políticas que a Marvel e a DC aplicavam a eles, impunham a eles na prática, tá? Então, liderados pelo Todd McFarlane, que é o criador de Spawn, o ilustrador de Spawn aqui, diversos artistas de sucesso daquela época que trabalhavam na Marvel e na DC saíram das duas majors e formaram a sua própria editora, a Image Comics. O grande diferencial da Image foi dar aos artistas o controle das suas obras, o direito sobre as suas obras, algo que tanto a DC quanto a Marvel não dava. Os caras escreviam os quadrinhos, mas não tinham os direitos para explorar as histórias que criavam para Batman, Superman, Homem-Aranha e por aí vai. Na Image, os quadrinhos criados pelos roteiristas e pelos ilustradores
continuaram com propriedade desses artistas, o que se traduziu e se traduz e continua se traduzindo na prática em ganhos muito maiores, em receitas muito maiores para esses artistas, além de se livrarem, se verem livre das limitações desse universo da DC e da Marvel, que são universos muito legais, mas onde você pode ir até um certo ponto. Aqui eles tiveram liberdade criativa total. Então o Spawn é o grande quadrinho, o quadrinho que viabilizou a Image, toda essa revolução que aconteceu na indústria dos gibis a partir da década de 1990, e a Image segue muito forte até hoje. Por exemplo, Saga, que é uma história sensacional da dupla Brian K. Vaughan e Fiona Staples, é publicado pela Image nos Estados Unidos. Spawn é o quadrinho que ergueu, construiu a Image, né? Spawn é um quadrinho que alcançou desde o início um grande sucesso de público, e isso viabilizou a sua longevidade. Hoje, Spawn passou de 350 edições mensais nos Estados Unidos, provando que não era fogo de palha. E além de tudo, toda essa evolução, esse desenvolvimento do personagem levou à criação de uma espécie de multiverso Spawn, com o surgimento de vários outros personagens que tornaram essa mitologia muito mais rica. Então, é um quadrinho que não foi um lampejo, não foi um suspiro, é um quadrinho que se impregnou, né, na cultura pop, na indústria dos quadrinhos, e isso mostra a força da criação do Todd McFarlane nessa história mitológica do Soldado do Inferno. Spawn foi um sucesso desde o início. O número 1 de Spawn, publicado lá em 92, vendeu 1,7 milhões de exemplares, tá? O anúncio da Panini, que quando anunciou que estava relançando Spawn aqui no Brasil, causou um verdadeiro burburinho na gibisfera, nos leitores. O Spawn, desde que foi anunciado esse relançamento, esse novo lançamento pela Panini, figura entre os livros, não entre os quadrinhos apenas, mas entre os livros mais vendidos da Amazon, que é a principal ponto de venda online, principal ponto de venda de livros e quadrinhos no Brasil, tá? É bom frisar que Spawn estava fora do mercado brasileiro há quase 20 anos, tá? A editora Abril publicou mensalmente Spawn entre março de 1996 e dezembro de 2005, totalizando 150 edições. Depois disso, a gente teve alguns encadernados por outras editoras. Esse anúncio da Panini prova o quanto existe um desejo de leitura, um desejo de voltar a ter Spawn na coleção, um desejo de consumo em relação a Spawn. Um desejo renovado e praticamente infinito de leitura em relação a Spawn. Mas vamos lá, vale a pena ler Spawn? Eu li esta edição aqui, que reúne os números 1 a 7 da série original, e a Panini está publicando duas séries de encadernados. Primeiro essa aqui, chamada Spawn Origins, esse é o volume 1. Essa série Origins terá 15 encadernados que publicarão as histórias, as edições originais até o número 100, tá? Bom lembrar, como eu comentei, que a Abril publicou aqui no Brasil até a edição número 150. Ao mesmo tempo, a Panini está lançando este outro aqui, chamado apenas Spawn, volume 1, onde a gente tem as histórias a partir do número 296, no caso aqui reunindo da 296 até a 300. Por que da 296 em diante? Porque as edições 296 e 297 fazem um resumo de toda a saga de Spawn. Essa aqui eu ainda não li, vou ler na sequência, e aqui já começa a ter esse desenvolvimento desse multiverso de Spawn, tá? Eu adorei esta edição, tá? Eu achei ela muito bem feita. Vi várias pessoas comentando sobre erros de ortografia. Eu, pessoalmente, não encontrei nenhum aqui. Eu acho que isso acontece mais nessa edição que eu não li ainda, tá? Tem questões de letteramento também que foram apontadas pelo Vinícius do Dois Quadrinhos. Recomendo assistir o vídeo dele.
Eu confesso que não me impactou muito, mas enfim, é uma falha mesmo que não dá para negar, mas eu acho que acontece mais aqui, tá? Tenho essa impressão. O material, ele teve produção editorial da Heroica Studio, que é comandado pelo Leandro Luigi Del Manto, que foi o editor aqui desse volume de Spawn. O Leandro foi o editor original de Sandman no Brasil, tá? Edição muito bonita, como eu comentei, tem artes aqui nas guardas, tem um texto aqui feito pelo Leandro introduzindo o material, falando da importância de Spawn. Uma coisa que eu não lembrava é que o McFarlane ele dedica cada edição a uma lenda dos quadrinhos. Então, a primeira edição aqui é dedicada ao Jack Kirby, depois ele dedica a segunda ao Steve Ditko. Isso não deixa de ser uma afirmação, né, dos princípios da Image, porque tanto o Jack Kirby quanto o Steve Ditko foram autores que foram bastante menosprezados e usados, digamos assim, pela Marvel, tá? Tem aqui a edição 4 dedicada ao Joe Shuster, que foi o criador do Superman, também aqui nesse caso um cara que foi muito usado pela DC Comics e só depois de a família entrar com uma ação na justiça que ele foi efetivamente acreditado como criador do Superman. A edição 5 aqui dedicada ao Will Eisner e assim por diante, tá? Cara, a arte desse material aqui, ela é deslumbrante, talvez não no sentido estético e artístico, talvez não no sentido artístico, mas ela impacta muito, tá? Olha isso aqui, gente, por favor. Como é que não vai gostar disso? Essas referências telejornalísticas aqui ao Cavaleiro das Trevas também. Cara, são umas páginas assim muito dinâmicas, com uma arte que te pega muito, 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 com personagens extremamente cativantes, como o Violador, tá? Eu li esse material, li ontem, sentei e li aqui 1 hora e pouco. Eu não acho que esse material tenha envelhecido e tenha ficado datado, muito pelo contrário. Me entregou uma ótima experiência de leitura, divertida, gostei do que eu li. Eu lembro por cima da história, tá? Olha aqui, gente. Eu lembro por cima da história porque eu lia os quadrinhos da Abril, mas isso faz séculos, né? Quando era publicado aqui ainda, então nem lembro muito bem como é que eram esses quadrinhos. Eu só digo que eu adorei essa experiência de leitura. Adorei mesmo. O roteiro, que sempre, quando se fala de Spawn e outros quadrinhos da Image da década de 90, é um alvo, né? Muito recorrente de críticas. Cara, eu achei o roteiro ok, bastante fluido, é um massa velho, bem feito, e não difere muito, vamos ser sinceros aqui. Os caras olham para os quadrinhos da Marvel e a DC dos anos 90 e isso aqui é clássico, isso aqui é ótimo, isso aqui não sei o que e tal, é muito incrível, como a Saga do Clone e a Queda do Morcego. Mas isso aqui não difere muito, entendeu? É na mesma linha, entendeu? É pura diversão. O que eu acho é que vale a pena ler, entendeu? Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, mas eu acho que cada um tem que ter a sua experiência e decidir se vai gostar ou não de Spawn. Essa primeira edição vem com preço promocional de apenas R$19,90. E é o seguinte, ao mesmo tempo que eu leio também quadrinhos europeus, quadrinhos mais eruditos, quadrinhos com roteiros mais elaborados, profundos e que discutem questões do mundo, eu também gosto de ler quadrinho que me entrega ação, simplesmente, e pura diversão. E eu confesso que não esperava gostar tanto da leitura de Spawn como eu gostei aqui. Como eu disse, eu li esse material originalmente lá nos anos 90 e 2000, lembro esporadicamente da história, algumas coisas, uns lampejos assim, e eu adorei esse material, realmente adorei. Na minha opinião, é um clássico dos anos 90, por todos esses aspectos que eu expliquei aqui no vídeo. Você pode gostar, você pode não gostar, tem gente que gosta, tem gente que não gosta,
mas não dá para negar que é um quadrinho que mudou a forma de fazer quadrinhos, mudou a indústria, mudou a forma da indústria se relacionar com os criadores e mudou definitivamente, tá, essa relação. Então é um quadrinho que tem um impacto gigantesco, continua com esse impacto muito forte quando você começa a ler ele e ver essas páginas com as ilustrações que pulam, multicoloridas, extremamente dinâmicas, você fica maluco. E o roteiro não está nada envelhecido. Eu gostei bastante do que eu li aqui. Tenho visto muitas críticas a esta edição, a problemas de revisão e de letreiramento, principalmente em relação a essa. Eu não li ainda, como eu comentei, mas já vi que aconteceram, então uma crítica que é justa e merece ser feita a essa edição da Panini, a esses erros. Espero que sejam corrigidos nos próximos volumes, e eu vou fazer essas duas coleções porque eu gostei pra caramba. E é o seguinte, gostar de quadrinhos sessão da tarde como esse aqui, de ação como esse aqui, não invalida gostar de coisas mais profundas como as que eu mostro pra vocês, que muitas vezes eu leio também. Então eu vou equilibrando isso, e era isso, entendeu? Não tem problema algum gostar de Spawn. Você não vai ser menos leitor ou menos fã de quadrinhos se você lê ou não Spawn, muito pelo contrário, tá? É um quadrinho que inclusive mantém intacta a sua capacidade de enfeitiçar, de encantar novos leitores. Mostre isso para qualquer adolescente hoje em dia, tenho certeza que vai ficar maluco, porque a arte é sensacional. Era isso, diz aí se vai pegar Spawn, se não vai pegar Spawn. Eu vou continuar pegando, gosto, vou fazer essa coleção, quero ter aqui comigo. Estou muito feliz com essa retomada, essa política da Panini de lançar essas coleções como o Spawn, como o Walking Dead, que eu estou fazendo aqui, e vou seguir, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo, comente, compartilhe, dê like, era isso. Diz aí a sua opinião sobre Spawn, sobre o mercado de quadrinhos, sobre tudo. Pode falar até de Ice the Earth, já que o Dark Saga foi inspirado no Spawn, né? Valeu e até!